Muito bem, bem-vindos a esta edição das nossas perícopes. Para o dia de hoje, nós temos o primeiro domingo após Pentecoste, ou então também chamado o Domingo da Santíssima Trindade. O nosso texto para o dia de hoje é Isaías 6, 1 a 8, que é o conhecido chamado de Isaías. Nós não sabemos bem porque exatamente o chamado de Isaías está no capítulo 6 e não está no capítulo inicial, que normalmente acontece com os demais profetas, né? Mas talvez seja pelo fato de que Isaías queira dar, em primeiro lugar, um destaque para a mensagem, para a teologia de Deus para o seu povo. E depois, então, ele se apresenta com a sua própria pessoa e o seu ministério profético. Então, vamos ao versículo 6, 1. Bishnat Mot HaMelech Uziyahu. Bishnat Mot, Shana é o absoluto, Shenat está no construto, no ano da morte do rei Uzias. O ano da morte do rei Uzias, nós sabemos, é 740, é quando exatamente Isaías inicia o seu ministério profético, no 8º século. Isaías gosta de mencionar os seus reis e incidentalmente, inclusive falar da morte de reis. Aqui é Uzias, depois no capítulo 14 nós temos Acás e no capítulo 38 nós temos Ezequias. Aqui é o rei Uzias. Um rei está morrendo. E o que vai acontecer? Na sequência, Va'er'e et Adonai Yoshev al Kiseh Ram Venissah. Er'e vem do verbo ra'á, é um imperfeito, a primeira pessoa do imperfeito, com um vaf consecutivo, ver, né? Evi et Adonai. Evi Adonai. Aqui não é Yahweh, mas é Adonai. Adonai, que é um termo usado exclusivamente para Deus, né? Não é o nome dele propriamente, mas é um título de soberania, mas que não tem nada a diminuir para o que seja a descrição dos atributos de Deus. É interessante que lá em João 12, 41, João aplica esta visão e este Adonai ao próprio Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, é Ele que é o Messias, é Ele quem está aparecendo para Isaías aqui, segundo o evangelista João. Yoshev al-Kiseh. Yoshev é um particípio do cal, do verbo yashav, está assentado, está se assentando sobre um trono. Kiseh, sobre um trono. Ram é um particípio do verbo rum, significa estando alto, um trono estando alto. Venissah, Nissah é um nifal, não é? Também particípio do nifal, elevado. Nissah é elevar e o nifal é o passivo. Então, um trono estando alto e elevado. A sequência, Veshulau meleim et ha-heikal. Shulau, o substantivo vem de shul, é hipotético porque ele não aparece no singular, só aparece com os sufixos e não é muito frequente, e por isso certa indecisão quanto ao que significa shulau. Ele aparece em outros contextos, mas talvez o melhor aqui seria orla ou extremidades das suas vestes, quer dizer, uma veste ampla, que está tomando conta de todo o ambiente. Meliim, aí vem do verbo malé, é um cal, particípio do cal, estava enchendo o templo, provavelmente é o templo, Heikal pode ser templo ou palácio. Alguns fazem conexão com a morte de Uzias, então estaria Deus enchendo o palácio, mas aparentemente aqui diz mais respeito ao que Deus tem a dizer através do profeta Isaías para o povo e, portanto, possivelmente seja o templo
qual dos templos? O templo celeste ou o templo terrestre? Ambos têm similaridade, há uma parecência, há uma tipologia aqui. É possível que o templo aqui seja o templo celeste com o qual o templo terrestre era parecido. Versículo 2. Talvez antes de nós mencionarmos o 2, é importante ver aqui a relação entre a morte de um rei, 2 reis ou 3 reis, e a presença constante do verdadeiro Deus do verdadeiro rei que está entronado de uma forma soberana aqui. Talvez para concluir a questão sobre Adonai, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 13, nós temos aí Jesus sendo apresentado com vestes talares. E já que a conexão de João está vinculada a Isaías, é possível que, então, estas vestes de que se fala aqui nesse texto sejam também vestes de caráter talar, visto que Deus está no templo. Vamos ao versículo 2. Serafim umedim mi ma'al-lo. Serafim, a tradução é serafins, ela só aparece aqui em Isaías, talvez vem do verbo saraf. Saraf significa queimar, significa arder, seria estar como uma chama. Né? Alguns entendem, olhando assim de um lado mais mitológico, de que isso seria ser serpentes resplandecentes, voadoras, mas o texto bíblico nunca faz essa conexão. Então, serafins são, então, esses seres que estão, seres alados, são seres angélicos que estão, que permanecem, particípio, né, permanece, que estão permanecendo por cima dele, por cima de Yahweh, fazem uma espécie de um círculo. Na sequência, Shesh kenafayim le-echat. 6 kenafayim é um dual, aqui vem da palavra kanaf, que significa, kanaf são realmente asa, e aqui kenafayim, então, um par de asas. Não são muitas asas, mas é um par de asas, são 6 pares de asas. E a repetição aqui para enfatizar esse aspecto. Né? 6 pares de asas cada um. Mais adiante, Bistayim yekase panau, o Bistayim yekase raglau, o Bistayim yeofef. Então, com 2 asas, cobria, aqui é o verbo caçar, do pio, significa cobrir, cobria o seu rosto. Esses anjos têm rosto, eles têm pés, eles têm asas, quer dizer, são seres muito parecidos com seres humanos. Né? Com 2 asas cobria os seus pés, e com 2 asas Yofef. Aqui o verbo é uf, Yofef, na verdade, em hebraico é um poleu, o verbo é um verbo oco e, portanto, o terceiro radical está sendo duplicado aqui, então, em vez de um pieu, é um poleu. A força é equivalente a um pieu, só que é uma particularidade desses verbos ocos. Uf, em hebraico, significa voar, pode ser voar, mas também pairar no ar. Quer dizer, esta é a qualidade, a capacidade que tinham os serafins. É importante, talvez, relacionar isso. Serafins, então, são seres angelicais que têm rosto, que têm mãos, que têm pés. A mão vai aparecer logo adiante. Não é? E essa relação, talvez, com fogo, com resplandecência, talvez mostre aqui um símbolo de pureza, porque fogo no Antigo Testamento tem algo a ver também com purificação.
E por eles estarem na presença de Deus, na presença do Criador, então eles têm esta particularidade. Mas mesmo assim, estando na presença do Criador, eles cobrem o seu rosto, eles cobrem os seus pés, né, diante do brilho maior que eles veem naquele que está assentado no trono. E o fato de eles voarem ou de pairarem no ar indica que eles estão equipados para um movimento, para uma missão, e uma missão divina, claramente. Versículo 3. Vecará ze el ze ve amar. Vecará simplesmente é um cal, é um perfeito do verbo cará, e clamou, ou então pode ser proclamou, tá? Este para este. Literalmente um para o outro. É um tipo de uma antífona que nós temos aqui, parece dois coros de serafins que estão aí fazendo um som estereofônico, não é? E dizia que o texto não fala em cantar. Normalmente nós usamos que os anjos cantavam. Aqui no texto não se fala. Aqui fala-se apenas o verbo amar, quer dizer, eles dizia um para o outro. E o que eles diziam? Kadosh, 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 Yahweh Sevaot. Kadosh vem do verbo kadash significa separar, tirar do que é comum para um lugar específico. Então, Kadosh é Deus que é o separado, que é o Deus que é um ser sui generis, um Deus que é por ele mesmo. Tá? Nesse sentido, a repetição, essa repetição tríplice aqui de santo, em primeiro lugar, tem a força de um superlativo em hebraico. Essa é a ênfase que está aqui. Na liturgia, ela entrou como triságino, ou seja, três vezes santo. Né? É uma aclamação que entra na liturgia dentro de um contexto para exaltar a Trindade. Resta saber se aqui se quer dizer Trindade. É possível que esteja representando a Trindade aqui, sem dúvida alguma. No Inário Luterano, esse hino, esta aclamação entrou no hino 234, que Lutero compôs, né, no templo a Isaías sucedeu. E é um hino que está lá descrevendo esta aparição aqui. Versículo 4. Vayanu amot Hasifim Mikol HaKore. Vayanu, o verbo é nu-a, é um nun, um vaf e um ayin. Aqui é um imperfeito, não é? Desse verbo. E tremeram amot, amot. Não se sabe exatamente o que é amot, mas são pinos. Né? Pinos Hasifim. O singular é saf, e saf é a pedra base, a pedra, digamos assim, a pedra horizontal sobre a qual normalmente se coloca a porta da casa, a porta do templo. Então, é a base, é a pedra basilar aqui. Alguns acham que talvez seja o batente da porta, não é? Além da soleira. Talvez aqui seja batente, mas de qualquer forma, qual é o significado disso nós não sabemos, né? Mas quer revelar o que é o impacto da voz que estava clamando. Tá? Então o impacto acontece Mikol HaKore, a partir da voz que está clamando. Então é um coral com uma potência e que tem um som que abala, inclusive, as batentes do templo. Na sequência, Vehabait imale ashan. E a casa, no caso é o templo, e o templo, imale é um nifal do verbo male aqui, então é passivo, então, e a casa foi enchida com fumaça.
Fumaça não é uma fumaça comum. Todas as vezes que aparece fumaça no Antigo Testamento, ela está conectada a culto, está conectada a incenso. E aqui no contexto, como logo vai se ver, o contexto é o templo, então há incenso envolvido, quem sabe o sacrifício, mas então é um incenso aromático que aqui está em vista. Versículo 5, Vaiomar, oi li ki nit meiti. E eu disse, cal é o imperfeito do verbo amar, e eu disse, ai de mim. Oi, em hebraico é ai de mim, que nit meiti, o verbo é damar, esta é a forma do nífel aqui, o perfeito do nífel. Damar significa arruinar, significa perder ou estar perdido. Esse é um sentido. Então, ai de mim, eu estou perdido. Mas o verbo damar também pode significar ficar em silêncio, ficar mudo diante da situação. E talvez seja essa uma alternativa também. Ai de mim, eu fico em silêncio por causa do impacto. Na sequência, ki ish teme sofatayim anoki. Porque um homem, temer está aqui no construto, o verbo é tamer, tamer significa impuro, então no construto, porque um homem impuro de lábios. Safá é lábio, e aqui é o plural, né? É o dual, são dois lábios, né? Quer dizer, tem a ver com, está relacionado com o falar do profeta, então o impuro de lábios, impuro como? De que forma? Lábios talvez para falar como profeta, para dizer alguma coisa, ou os lábios que falam do que está no coração. Então você tem esses dois pontos, lábios e coração, normalmente vinculados à palavra. Não é? Na sequência, Ubetok teme sofatayim anoki Yosef. E no meio de um povo impuro de lábios eu estou habitando. E a segunda parte, Ki et hamelech Yahweh Sevaot Ra'u Einai. Porque o rei, hamelech, aqui como artigo, porque o rei, e o apóstolo, Yahweh Sevaot, o Senhor dos Exércitos, viram os meus olhos. Nós não sabemos aqui detalhes sobre o que Isaías viu de Deus, mas os seus olhos viram Deus. Normalmente os olhos humanos não podem ver a Deus, isso tantas vezes está expresso na Escritura, mas os olhos humanos podem ver a Deus na medida em que Deus se permite ver, Deus se revela. Então, Deus se submete, Deus se humilha para que o ser humano entre nessa mesma atmosfera de poder ver a Deus. É uma situação bem salvífica. Não é? Povo de lábios impuros. Não é para Isaías talvez procurar uma autodesculpa para si mesmo, mas é um reconhecimento de que o que ele sente em si mesmo, ele vê também ao redor de si, ao redor dos outros companheiros do povo de Deus. Todos estão com os seus lábios impuros. A expressão Senhor dos Exércitos, que é tão comum no Antigo Testamento, pode ser um eco do que Isaías ouve ali nos versículos anteriores com relação ao falar a antífona dos anjos, não é? E aqui ele está repetindo. Senhor dos Exércitos, ele é o Senhor de todos os exércitos, né? Inclusive um exército cósmico, porque ele é o Criador, é o Redentor de tudo. Versículo 6, Vayaof Elai echad min ha-serafim. Vayaof,
é um imperfeito do cal, do verbo uf, que já apareceu lá em cima, voar, né? E voou para mim um dos serafins. Então, você tem uma ação aqui. Há um mensageiro sendo enviado. O beiador ritzpah be melchakayim lakach me'al ha-misbeach. E na sua mão, ritzpah é uma brasa incandescente. Uma brasa incandescente. A palavra melchakayim, vê-se aqui implícito o verbo lakach, quer dizer, tirar, está num dual, significa, isso aqui significa talvez uma tenaz ou talvez uma pinça, não é uma colher, exatamente porque o dual mostra que são duas coisas conectadas, né? O anjo poderia até, um anjo resplandecente podia trazer uma brasa incandescente na sua mão, mas isso tinha um aspecto meio mítico, meio hollywoodiano. O texto bíblico não fala isso. O texto bíblico pega um termo, inclusive, que aparece no próprio texto bíblico, em Êxodo e 1 Reis 7, quando fala sobre o altar dos elementos ou dos utensílios que são empregados no altar do incenso e no altar do holocausto. E tomou de sobre o altar, misbeach. E a pergunta é, que altar é esse? De onde é que essa brasa é trazida? Do altar do incenso ou do altar do sacrifício? Né? Provavelmente, talvez seja do incenso, mas é possível que seja do altar do sacrifício, porque o caráter aqui é um caráter expiatório. Ambos, no texto bíblico, os altares têm um caráter expiatório. Então, o texto não me define isso, mas, de qualquer maneira, tem a procedência, de onde vem esta brasa e a finalidade vem logo a seguir. Então, aqui nesse versículo nós temos uma resposta divina e vê-se aqui uma espécie de sacramento, quer dizer, um sacramento que envolve, inclusive, a absolvição e há mais do que a palavra falada, há um elemento que está sendo juntado à palavra aqui. E a iniciativa do anjo de voar certamente não é uma iniciativa dele, do serafim, mas está por mandado divino. A ordem vem de Deus. Versículo 7. Vayaga al pi vayomer hine naga ze al sefatecha vesar avoná vehachoteika te kufar. Vayaga vem do verbo naga, aqui está o imperfeito do cal. Naga significa tocar, e ele tocou ao pi, sobre a minha boca. Pi, P é boca, e aqui está com o sufixo da primeira pessoa. Ele tocou literalmente sobre a minha boca e disse: Hine naga ze al sefateca. Eis que tocou os teus lábios. Eis que tocou ou seja, a brasa, os teus lábios. Vesar é um perfeito, aqui com vaf consecutivo, vem do verbo sur, que significa deixar, sair do caminho. Aqui talvez mais é afastar. E afastou a tua avon, a tua iniquidade, a tua culpa, e o teu pecado. Hatá, com sufixo também da segunda masculina singular. E o teu pecado, tekufar. Tekufar, a forma é do pu, do verbo kafar, e aqui significa espiar. Kafar significa remover, significa perdoar. Aí você tem a palavra Yom Kippur, em Levítico 16, onde vem esta palavra também está ligada. Aí nós lembramos o Salmo na nossa liturgia: abre, Senhor, os meus lábios.
e a minha boca manifestará o teu louvor. Quer dizer, Deus abre para que eu possa louvar a Ele. Então, esse é um versículo relacionado a este versículo 7 de Isaías. E o versículo 8, Va'eshma et kol Adonai Omer. Va'eshma, e o verbo é chamar, é a primeira pessoa do imperfeito, do verbo chamar, com vav consecutivo, e eu ouvi a voz de Adonai, e eu ouvi a voz do Senhor. Isaías ouve a voz do Senhor. É um dos poucos que tem este privilégio, esta bênção, né, diretamente de ouvir aqui, nesse contexto do século VIII. Omer dizendo, qual é o discurso? Segue 2 pontos. Et mi eshlach umi yelek lano. A quem enviarei, o verbo shalach está na primeira pessoa, é Deus falando aqui, primeira pessoa, a quem enviarei e quem, umi, yelek, o verbo é halak no imperfeito, quem irá, e lano, por nós. E aqui nós temos, nesse lano, a pergunta é quem é esse por nós? Porque está no plural aqui. Tá? Será de novo a questão da Trindade sendo envolvida aqui, o santo, santo, santo. Tá? Serão o que? Os serafins estariam envolvidos, a corte celeste estaria sendo conjugada nesta pergunta. E aí a resposta do profeta, Va'omar hini shelacheni. E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Shalach com o sufixo perfeito, imperativo aqui, imperativo, shelacheni, imperativo da segunda pessoa do singular, masculino, com o sufixo da primeira pessoa, envia a mim. Então você vê aqui nesse versículo 8 que, ao ouvir a voz de Adonai, o profeta se coloca voluntariamente à disposição dele. Mas é importante ver que a partir da voz de Deus, a partir da purificação, a partir do sacramento, a partir da absolvição, é que então acontece esta disposição do profeta. Quer dizer, o santo de Israel, que em si é separado, que em si pode ser lei, não é? Mas esse santo vem em busca do profeta, aproxima-se do profeta, e esse santo torna o profeta santo, como ele torna a nós também santos. Não é? Ele nos purifica com o seu perdão, nos purifica com a sua palavra. Né? É a palavra que nós encontramos no altar do sacrifício de Cristo. E o altar do sacrifício de Cristo é a sua cruz, né? Cujo sangue é derramado e que nós recebemos dominicalmente na Santa Ceia, né? Para perdão dos pecados, e para a vida e para a salvação. E para concluir, então, a partir daí os nossos lábios, os nossos corações, né, são purificados, são santificados, são perdoados, e nós podemos naturalmente viver no mundo como enviados de Deus ao mundo. Obrigado e Deus abençoe a sua pregação.